Olá, pessoal. Eu sou o professor Marcelo Gepeto, de Física. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade à nossa matéria, Associação de Resistores em Paralelo. Tá legal? Bom, vamos lá. Vamos agora fazer a questão número 10. A questão número 10 ela é bem básica. Ele diz assim, ó, na associação, a diferença de potencial aqui, pessoal, U, a DDP, entre os pontos A e B, é 12 volts. Tá legal? É 12 volts. Né? Nada demais. A DDP entre os pontos A e B é 12 volts. Ele pede, determine a corrente no resistor 2 olha lá, e determine a resistência R1. Ou seja, ele quer a corrente que passa por esse resistor, ele quer a corrente que passa por esse resistor, né? E quer o valor da resistência R1. Pessoal, nada demais. Esses dois elementos estão em paralelo, né? Ou seja, o resistor R1 está em paralelo com o resistor de 3 ohms, né? Pessoal, estando os dois elementos em paralelo, eu posso dizer que a DDP é 12 volts em cada um dos elementos, né? Nada demais, tá, pessoal? Só para treinar. Bom, a DDP é a mesma em cada um dos elementos. Por quê? Porque eles estão em paralelo. Né? Na associação em paralelo, a DDP é a mesma em cada um dos elementos que compõem a associação. Tá legal? Então vamos lá. Estando os elementos em paralelo, a DDP é a mesma. Basta aplicar a primeira lei de Ohm em cada um dos elementos, calcular a resistência e calcular a corrente, nada demais. Então, no resistor R1 temos DDP R1 vezes I. Né? Pô, DDP, 12 volts. Resistência R1. Corrente, 6 amperes. Né? Então, R1, 12 dividido por 6. 2 ohm. Né? Pronto. Achei R1. Agora, para achar a corrente que passa pelo resistor R2. Mesmo esquema. A DDP, os elementos estão em paralelo. Então, a DDP é a mesma, né? Vamos lá, DDP R vezes I, aplicando a lei de Ohm, né? Porque a DDP é a mesma em cada um dos elementos. DDP 12. Resistência, 3 ohm. Corrente, ele diz que é I2. Legal? Bom, 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, a corrente I2, a corrente que passa por esse elemento, 12 por 3, 4 amperes. Tá bom? Nada demais, pessoal, só isso, né? Bem básico, nada demais. Os elementos estão em paralelo, a DDP é a mesma em cada um dos elementos. Bom, vamos ver agora a questão número 11, né? Depois a gente analisa a 12 que caiu lá no concurso de sargento especialista de aeronáutica. Bom, a questão número 11 também não tem nada demais. Considere a associação da figura. Ó. Eu tenho um resistor 2 ohm em paralelo com 4, em paralelo com 5, né? E todos esses elementos estão ligados a uma fonte, a uma bateria de 100 volts. Olha lá. Né? Determine a intensidade total da corrente no circuito. Poxa, pessoal, aí vamos supor a bateria está empurrando a corrente nesse sentido. Ó. Nesse sentido, vem a corrente, vem ela. Quando a corrente chegar nesse ponto do circuito, que a gente chama de nó, a corrente se divide. Uma parte dela vai para o resistor 1, outra parte flui pelo resistor 2, outra parte flui pelo resistor 3. Né? Então, a parte da corrente passa pelo resistor 1, outra parte flui pelo resistor 2 e a outra parte flui pelo resistor número 3. Tá legal? Ou seja, para achar a corrente total que entrou no circuito, muito simples. Né? A corrente total que entra no circuito é igual à soma das correntes em cada um dos elementos. Tá legal? Cada um dos elementos. Ou seja, basta eu descobrir a corrente que passa pelo resistor 2 ohm, 4 e 5.
Pô, mas como é que eu vou descobrir a corrente em cada um? Pessoal, aplicando a lei de Ohm em cada um. DDP R vezes I. Né? DDP 100 volts. Resistência 2 ohm. Corrente I1. Né? 100 dividido por 2. 50 amperes. Beleza? Então, a corrente que passa pelo resistor 1, deixa eu mudar a cor da caneta para diferenciar. A corrente que passa pelo resistor 1, 50 amperes. Aplicando a primeira lei de Ohm, DDP igual a RI. No resistor 2, de novo, DDP 100 volts. Resistência 4. Corrente I2. I2, 100 dividido por 4. 25 amperes. Né? De novo, aplicando a lei de Ohm no terceiro resistor. DDP R vezes I. Né? Então, I3, 100 dividido por 5. 20 amperes. Legal? Pessoal, então acabou. Qual é a corrente total que entrou no circuito lá na letra A? Bom, acabou que a gente já fez a letra B, né? Porque isso aqui é a corrente em cada elemento. Na B ele pede a corrente em cada resistor. Resistor 1, 50 amperes. Resistor 2, 25 amperes. Resistor 3, 20 amperes. Já matamos a B. A corrente total, é a soma das correntes que se dividem, né? Então vai ficar 50 mais 25, 75 mais 20, 95 amperes. Tá legal? 95 amperes. E a corrente em cada elemento já está calculada aqui. Né? Acabou que a gente matou o item B aqui. Tá bom? Basta aplicar a primeira lei de Ohm em cada elemento. Cada um dos elementos. Por quê? Pessoal, porque os elementos estão em paralelo. Em paralelo, a DDP é a mesma em cada um dos elementos. Tá legal? Que compõem a minha associação. Beleza? Bom, vamos fazer agora a questão número 12. Uma questão bem bacana, que caiu lá no concurso de sargento de aeronáutica, né? Escola de especialista de aeronáutica. O pessoal que vai fazer o concurso aí para escola de sargento de aeronáutica, uma questão bem tranquila. Ele diz assim, ó, no circuito abaixo, supondo que a fonte de alimentação, né, fornece uma bateria, a fonte de alimentação V fornece uma diferença de potencial constante, né, diferente de zero, qual o resistor que dissipará a maior potência? Viu, pessoal? Primeiro, essa fonte é ideal, né? Isso aqui é uma bateria ideal. Ou seja, ela não tem resistência interna. Segundo, todos os elementos estão em paralelo com a bateria. O que significa isso, pessoal? Significa dizer que a DDP é a mesma, em cada um dos elementos. Né? A diferença de potencial, a DDP, ela é a mesma em cada um dos elementos. Então, por exemplo, ó, o resistor R1, 10 ohm. O resistor R2, 100 ohm. O resistor R3, cuidado aqui, pessoal, 1 kΩ. Né? Lembrando que o prefixo quilo é 10 a 3, tá, pessoal? Quiloohm é 10 elevado a 3 ohm, ou seja, 1000 ohm, tá, pessoal? 10 vezes 10, 100 vezes 10 mil. Esse resistor R4 é 10 quiloohm, tá bom? 10 quiloohm. Quilo, 1000. Então o resistor R4 é 10.000 ohm. Tá legal? 10.000 ohm. Uma resistência muito alta, tá, pessoal? Cuidado para você não se enganar na hora da prova. Bom, ele está me perguntando qual elemento dissipará a maior potência. Pessoal, como os elementos estão em paralelo, a potência dissipada tensão ao quadrado
dividido pela resistência. Pessoal, lembra da questão que a gente fez anteriormente? Né? Ó, a tensão, a DDP, a diferença de potencial, é a mesma em cada um dos elementos. Aí tu pensa, poxa, vai dissipar a maior potência, aquele elemento que tiver a menor resistência. Né? Olha lá, ó. Por quê? Se eu diminuo o R, pessoal, denominador, se eu diminuo o denominador da minha fração aumenta. Né? Ou seja, o elemento que tiver menor resistência, dissipa a maior potência. Maior potência. Né? O elemento que tiver menor resistência dissipa maior potência. Pessoal, desses 4 elementos, qual tem menor resistência elétrica? O R1, 10 ohm. Então, ele dissipa maior potência. Viu que questão fácil? Lá na prova de sargento, especialista de aeronáutica, o elemento que tiver menor resistência, ele dissipa a maior potência. Quem é ele? O R1. Tá legal? Bom, vamos analisar agora uma outra questão. Agora uma questão que caiu lá no concurso do Colégio Naval. Depois, pessoal, a gente vai fazer umas questões do Enem. Tá legal? Enem, o UERJ, o pessoal que vai fazer vestibular para o Enem, volta e meia aparecem questões de resistores. Tá legal? Então, vamos lá, pessoal, vamos ver a questão 13. Em uma aula prática, um grupo de alunos recebeu como tarefa a montagem de um dispositivo elétrico que fosse capaz de produzir a maior potência possível quando ligado a uma fonte de 125 volts. Tá vendo? Pessoal, ele diz que uma aula prática, um grupo de alunos recebeu como tarefa a montagem de um dispositivo elétrico que fosse capaz de produzir a maior potência possível. Tá bom? A maior potência possível quando ligado a uma fonte de 125 volts. Beleza? Para isso, receberam 4 resistores iguais, ó, 100 ohm, 100 ohm, 100 ohm, 100 ohm. Legal? Figura. 4 resistores iguais. Beleza? Sendo assim, para cumprir essa atividade de forma correta, o grupo associou. Pessoal, vamos lá. Ele diz que todos os elementos. Primeira informação importante que ele me dá no texto. Todos os elementos devem ficar conectados, devem ser ligados a uma fonte de 125 volts. Ou seja, o que o texto está me informando de cara? Que a diferença de potencial tem que ser a mesma em cada elemento. Ou seja, a diferença de potencial é a mesma em cada um dos elementos que compõem a minha associação quando eles estão em paralelo. Ah, legal. Então, eu já sei que os elementos devem estar conectados em paralelo. Por quê? Porque ele diz que eles têm que estar conectados, os elementos devem estar conectados a uma fonte de 125 volts. Ou seja, a tensão só vai ser a mesma em cada um dos elementos numa situação em que eles estiverem em paralelo. Começa por aí. Né? Olha lá. Então, ele associou os 4 resistores em série? Não. A está fora. Pode ser B, C ou D. 2 resistores em série? Não. 2 em paralelo? Não, pessoal. É melhor ele conectar todo mundo em paralelo. Aí você vai falar assim, por quê? Pessoal, pensa comigo. Ele não quer dissipar a maior potência possível na associação em paralelo. Potência dissipada, tensão ao quadrado sobre a resistência. Né? Ou seja, para que a potência dissipada aumente, a resistência elétrica do meu circuito tem que diminuir. A resistência tem que ser mínima, ela tem que diminuir, tem que ser a menor possível. Pessoal,
E quando a gente obtém, em que situação, melhor dizendo, a gente obtém a menor resistência elétrica possível, conectando todo mundo em paralelo. Por quê? Quanto maior o número de elementos em paralelo, de novo, quanto maior o número de elementos em paralelo, menor é a resistência elétrica do meu circuito. De novo, quanto maior o número de elementos em paralelo, menor a resistência do meu circuito. Então, o que você vai pensar na hora da prova? Quanto maior o número de resistores, vou botar assim, tá, pessoal? R, para a gente não escrever muito aqui. Em paralelo, menor é a resistência equivalente, tá? Do circuito. Ah, legal. Significa dizer que, pessoal, quantos elementos eu tenho aqui? 4. 4. 1, 2, 3, 4. Então, o ideal é eu colocar os 4 em paralelo. Ah, beleza, entendi. Se eu colocar todo mundo em paralelo, a resistência diminui? Sim. Então, ele botou aqui o 2 em paralelo? Não. 3 em paralelo? Não. Pessoal, só pode ser a letra B. 4 em paralelo? Sim. Por quê? Porque quanto maior o número de elementos em paralelo, menor a resistência do meu circuito. Ah, outra coisa. Mas como é que eu vou descobrir que a potência dissipada é 625 watts? Pessoal, eu tenho 4 elementos iguais em paralelo. Quando eu tenho elementos iguais em paralelo, como é que eu calculo a REC? Se eu tiver N elementos iguais, R sobre N. 2 elementos, R sobre 2. 4 elementos, R sobre 4. Ah, então a resistência total do circuito, R sobre 4. Ah, que bacana. R sobre 4. 100 sobre 4. Quanto é que dá isso? 25 watts. Ai, meu Deus, que watts, pessoal, falei besteira. 25 ohm. Resistência medida em ohm. Tá, pessoal, desculpa. 25 ohm. Legal? Ah, bacana. Resistência 25 ohm. A DDP, 125. Tá? Então, se você fizer o cálculo, vai ficar 125 ao quadrado. 125 ao quadrado dividido por 25. Pessoal, fazendo essa continha, você vai descobrir que a potência é 625 watts. Tá legal? Ou seja, opção correta, letra B. Tá bom, pessoal? Letra B. Legal? Então, a gente vai dar uma parada aqui agora. Daqui a pouco a gente volta, pessoal, fazendo mais alguns exercícios de resistores em paralelo. Tá ok? Obrigado pela atenção, pessoal. Daqui a pouco a gente volta.